Bom dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Terçou com aula? Traz a solução também. E aqui é uma aula especial para as gatinhas lá do Mulher Inteira. Mulher Inteira é o nosso grupo de transmissão exclusivo, onde eu trago um conteúdo um pouco mais aprofundado e a gente, conversa um pouquinho mais sobre os temas. Lá eu aviso todas as aulas e sempre o que está acontecendo por aqui. Qual é o tema da nossa semana e tal. E essa semana vamos falar de relacionamento. Passei lá um formulário para as gatinhas escolherem o tema da aula e contarem para mim um pouquinho do desafio que estavam vivendo. E chegamos nesse tema, tá bom? Relacionamentos amorosos, por quê? Porque estamos sobrecarregadas, cansadas e perdidas. Perdidas em que sentido? Afastadas de mim mesmo. Sabe aquela menina espontânea e alegre, de riso fácil? Bom dia! De riso fácil que existiu um dia lá atrás, agora ela está soterrada por tudo que essa mulher tem que gerir nessa vida, tá? Na CEO do lar, que hoje em dia é mãe, esposa, dona de casa, empresária, trabalha na sua própria carreira e gerencia todas essas coisas. E aquela menina autêntica, espontânea, divertida, ficou meio de lado, tá? É isso, por isso que a gente se afastou de nós mesmas. Um relacionamento saudável e adulto acontece quando? Quando eu encontro a minha autenticidade aqui dentro e deixo que o outro traga a autenticidade dele e a gente constrói uma coisa nova a partir daí. São duas pessoas inteiras se relacionando, tá? No que a gente pode trabalhar? Em mim. Posso mudar o outro? Never, jamais. Então o que a gente vai fazer? Eu me torno uma mulher inteira. Para que eu possa atrair outra pessoa inteira também, tá? Não nos completamos. Somos dois inteiros que se unem para construir, tá? Faz sentido, turma? Bom dia, bom dia. Então vamos lá na nossa aula. Vai ser uma aulinha assim, vamos tentar manter a meia hora, como sempre, que ela não consegue, mas vamos tentar, né? E aí dentro dessa semana a gente tá falando, então, sobre relacionamentos. Hoje temos essa aula. Na quinta-feira vocês ainda estão escolhendo o tema, corre no story aí, que ainda acho que dá tempo de votar. Mas vamos ali no equilíbrio entre trocas, é o que tá ganhando, tá? Como que a gente equilibra as trocas dentro de um relacionamento, por que eu dou tanto e o outro nem tanto. Vamos trabalhar sobre isso também na quinta-feira. E a gente segue aqui no pós-dia dos namorados pensando nos relacionamentos, tá? Então vamos lá. Por que as gatinhas escolheram este tema, tá? Por quê? Porque a gente tá cansada, sobrecarregada ou bloqueada no amor, né? E essa aula vai te trazer respostas importantes. Muitas de nós não conseguem manter um relacionamento saudável ou a gente vive em relacionamentos que nos exaurem. Sabe, a boa e velha sobrecarga, a boa e velha carga mental que toda mulher carrega dentro da sua vida, né? Porque a gente acaba sendo a gestora de tudo, né? Desse conteúdo mental que precisa ser organizado. Por isso que eu digo que nós somos a CEO do lar, né? Porque a gente é a CEO igual a CEO de uma empresa, que é a que cuida de tudo, gerencia. Somos nós, porque a gente tem que gerenciar não só a nossa vida, mas a vida de todo mundo que faz parte desse sistema, tá? E aí, quando a gente tá dentro dos relacionamentos, ou qualquer relacionamento em que estivermos, assumimos papéis sem perceber. E a gente vai falar quais são os papéis que a gente assume dentro dos relacionamentos amorosos. E como eles implicam nessa sobrecarga e esse lugar que a gente tá vivendo e quer dar a volta por cima. Porque agora somos mulheres inteiras, rumo a nos tornarmos a rainha da própria vida, tá? Vocês estão vendo que a gente vai construindo entendimento aqui. A Carol não vem para brincadeiras. Então, esses papéis que nós assumimos, vamos começar já o conteúdo, tá? Os papéis que a gente assume dentro da nossa vida e dos nossos relacionamentos, eles não surgem à toa. Eles são papéis muito antigos, tá? Muitas vezes herdados ou copiados, porque a gente aprendeu que as coisas eram assim. Eles vieram da nossa infância, dos nossos exemplos familiares, da cultura que a gente vivia na época em que a gente desenvolve desenvolve a nossa identidade, né? Quando a gente entende quem nós somos, o que precisa ser feito nesse mundo e como a gente deve se portar. Então é desse lugar que a gente carrega como cada papel funciona. Por exemplo, como funciona o papel de filha, como é ser esposa, como é ser mãe. E a gente cria esse mapa nessa mais tenra infância quando a gente está construindo a nossa identidade. Por isso que eu digo que são papéis muito antigos, porque eles vêm de exemplos de quem veio antes, tá bom?
E eles vêm também quando a gente viu sendo valorizado na nossa história algumas coisas que as mulheres faziam, tá? Então, o que era valorizado nas mulheres que vieram antes de mim, eu tendo a fazer igual. Eu vou adotar esse lugar, porque eu entendo que ele é importante, é assim que se faz. Tudo isso corre no quê? No software, no automático. E esse software foi instalado na gente lá atrás. E hoje ele roda no automático, a gente nem percebe a cada decisão que a gente toma. Por exemplo, dentro do nosso relacionamento, eu faço isso ou isso daqui não é meu? Eu faço ou é o outro que tem que fazer isso daqui? Eu deixo ele lá no campo dele, construindo a dignidade dele de que ele também tem que fazer isso, tá? A gente aprendeu como é que a gente responde a isso lá atrás. Então a gente vai dar uma olhada nos papéis que a gente pode vir a representar dentro de cada um desses, né, das possibilidades de relacionamento. E a gente vai dar nomes a eles. E aí a gente começa a se entender melhor onde eu estou. Porque a verdade é essa, a gente só consegue mudar alguma coisa quando eu entendo a realidade que eu vivo. E dar nome para isso traz consciência. Como que a gente muda? Do consciente, não, do inconsciente, que é o automático que roda sem eu perceber, eu jogo pro consciente, eu dou luz sobre isso, falo, então é isso que eu tô vivendo. Aí eu ressignifico, quer dizer, mudo alguma coisa, exige uma ação minha, e aí eu comemoro, porque afinal eu consegui crescer mais um pouquinho, tá bom? A comemoração encerra um ciclo e ela bota novas boas memórias, então eu tô construindo aqui uma nova vida, tô conseguindo comemoração, tá? Tem uma menina que entrou na mentoria hoje. Passei ela pela sessão de diagnóstico de manhã, ela entrou para a mentoria, eu falei para ela, então hoje a senhora já comemora, porque a mudança já começou hoje. Você tomou a primeira decisão, o primeiro passo. Vocês entenderam? Porque a gente precisa começar a construir memórias do positivo do que a gente quer viver daqui para frente. Então hoje ela já é uma mulher nova. Já começou. E é isso que a gente vai fazer em cada aula que eu dou aqui, tá? Então hoje começamos uma nova mulher, tá? Então você vai perceber com clareza o que você tá vivendo e como sair disso. Bora? Todos vivos? Então vamos lá. Gatinhas que escolheram essas aulas, quer dizer, essa aula. O que você tá vivendo, tá? Essa aula é para quem já tem um relacionamento, mas sente que a conexão foi embora. Essa é uma possibilidade. Ou tem um relacionamento e ele virou conflito, virou briga, virou mal entendido, porque parece que são dois estranhos vivendo na mesma casa, tá? Então, ou você desconectou, ou você só tem conflito. Mas, de qualquer jeito, são duas pessoas que não se dão mais dentro de casa. E aí, onde que tá você? A sua identidade, a sua autenticidade, você feliz e desconectou, tá? Ou é pra gatinha também, que nem sabe mais quem que é dentro da relação, tá? Tá desconectada. Que queria viver, assim, que esqueceu o que queria viver quando começou o relacionamento. Eu até sabia lá atrás o que eu queria daqui, mas agora já não faz o menor sentido, já não sei nem mais quem eu sou. Então estamos nesse lugar do relacionamento que já existe. Ou, talvez quando a gatinha tá naquela fase que ela olha pra trás, vê que já viveu muitos anos num relacionamento que não levou a lugar nenhum, tá? Às vezes construiu uma vida, ficou noiva por 7 anos, né? Tem uma mentorada assim, foi noiva por 7 anos, de repente largou. Nossa, tem várias assim. Construiu uma coisa que de repente, depois de tantos anos, percebeu que não estava mais alinhado, né? Entrou com aquela ideia assim, não, ele não quer ter filhos, mas eu quero, mas ele vai acabar mudando de ideia. Bom dia. E aí a coisa não chega num ponto em que você tem que acabar com tudo que você construiu. E isso dói muito. É muito difícil sair desse lugar, porque você empenhou muitos anos nessa construção e afinal não deu, tá? Então pode ser essa gatinha que teve um relacionamento atrás, construiu uma vida, às vezes teve até filhos, mas quando acabou fica aquela sensação de vazio e como que eu recomeço, tá? Assim, como se tudo que você viveu não tivesse valido. E agora parece que você não consegue mais se abrir para outra pessoa, porque, né? Como? Você vai tentar e vai arriscar de novo, enfim. Se perdeu ali nesse caminho, tá? Ou a última possibilidade que é quando você nem consegue entrar nos relacionamentos, tá? Você até quer, mas parece que só aparece gente indisponível, namoro curto, confuso e sensação de que a gente tem o dedo podre. Bom e velho, famoso dedo podre. Errado, errado, errado. É vocês que eu quero, sabe? Assim, né? Então, o padrão é assim, não, só tem nenhum homem presta.
Será que não é a senhora que está escolhendo com o critério errado? Porque é o critério que te foi ensinado. Então a gente vai olhar para isso, tá? Então a verdade por trás de todos esses cenários é que num casamento que esfriou, num namoro que machuca, ou na ausência de um amor que nunca chega, existe uma coisa em comum, que é você viver um papel que não é seu. Ponto. Primeira chave entregue para vocês, minha gente. Tá? É um papel que não é teu. E você tá trazendo onde? De trás. A gente vai olhar para isso, tá? Então, enquanto a gente não ocupa o nosso lugar, a gente está perdido. Bom dia, dona D, senhora. Senhora, minha companheira de mentorias. Né? Porque, como vocês sabem, nós mentoras temos mentores. E ela é a minha companheira numa mentoria maior que a gente faz. É sempre assim, né? A gente vem até aqui para trazer a turma aqui, mas a gente já tem que estar nesse outro, né? Não é assim? Então, vamos lá. Então, aí que tá. Quando a gente não ocupa o nosso lugar dentro do relacionamento, a gente se perde. Simples assim, tá? A gente se desconecta de quem a gente é, do que a gente quer, do que a gente acredita e do que a gente acha que merece viver. E aí o trem não anda. Aí um monte de coraçãozinho. Suas lindas, adoro. E aí o que acontece? A gente sobrevive, a gente vira sobrevivente de um relacionamento. Que às vezes até tá acontecendo agora nesse exato momento. Eu sou sobrevivente disso daqui. E não a protagonista. Porque o que a gente quer na nossa vida? Ser protagonista. Player 1. Eu quero que minha vida seja boa, senão não tá valendo nada estar aqui encarnada nessa matéria, vivendo esse monte de BO que nem tá gostoso. Então a gente tá construindo o quê? Uma vida mais gostosa. A verdade é essa. Tô aqui pra vida ser mais gostosa amanhã. Então por isso nessa aula eu vou te mostrar os principais papéis que as mulheres assumem sem perceber e de onde eles vêm. E como que a gente se afasta de viver uma relação saudável, com presença, com amor, com verdade, com liberdade. Tá? 2 inteiros que se relacionam. Reconheceu-se? Vem comigo. Então fica até o fim, porque eu vou entregar, como sempre, as joias da coroa lá no fim, que são aquelas perguntas chaves para você começar a ver a realidade como ela é e começar a mudar alguma coisa, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo de papel, não vou dar o nome. Vou começar com como ele funciona, tá bom? É assim, ó. Vê se encaixa aí. Vê se cabe essa máscara. Você organiza tudo. Já sei que tem uma das gatinhas que tá aqui que vive essa, ó. Você organiza tudo. Lembra dos compromissos dele. Você cuida da saúde deles. Você dá conselhos. Você cobra atitude mais madura. E você até compra roupa íntima para a criatura porque ele não sabe escolher. Já comprou cueca pro cidadão? Porque senão ele não compra, ele fica usando aquelas cuecas furadas. Se não é a mãe dele que compra, sou eu. Gente, e aí? O que acontece? Você se sente sobrecarregada, solitária num casal e perde o desejo, né, meu amor? Porque quem consegue se relacionar nessa forma? Com essa criatura, tá? Então, bem-vinda a quê? O papel de mãe do parceiro. Ai, quem nunca, né? Quanto disso que a gente não vive? Já comprei muita cueca já. Depois desisti, vi que não valia o trabalho. Que loucura, né? Já marquei muito dentista também, já me lembro. Mas vi que isso não é vida, gente. Então vamos lá. Muitas vezes esse papel nasce quando o parceiro não cortou o vínculo emocional com a própria mãe. Quer dizer, ele nunca deixou de ser filho. E aí o que acontece é que quando a gente entra num relacionamento, a gente vem com a conta assim, ó, a agenda da doida. Embaixo do braço aqui, ó. Ai, lá na casa da minha mãe tinha isso. Eu não posso viver sem. Agora a senhora que cuida, tá bom? E aí a gente pega essa lista e fala assim, claro, meu amor, eu faço tudo por você. Porque no começo do namoro a gente aposta todas as fichas. A gente fala, não, depois com o tempo, né, ele cresce, ou enfim. Esquece. A gente já sabe no primeiro dia do encontro, no primeiro encontro a gente já sabe do que a gente vai divorciar. Porque já tava tudo ali. A gente só não teve coragem de olhar com verdade, porque a gente aposta todas as fichas quando a gente quer conquistar. A verdade é essa, tá bom? Estamos falando aqui de verdades. Então, olha lá, o gatão chegou. Então, isso muitas vezes nasce de um lugar onde o parceiro não cortou o vínculo com a própria mãe. Então, a gente entra na relação não como esposa, mas como uma substituta da figura materna, tá? Mas isso acontece quando ele foi filhinho da mamãe e nunca assumiu uma responsabilidade afetiva pela própria vida e pela parceira.
Então você entra no lugar onde a responsabilidade emocional ficou com você, meu amor. Emocional e logística, tá? Então as principais características da mamãe do parceiro é: você resolve tudo por ele parece imaturo e dependente, você sente que tem mais um filho e não um parceiro, você sente culpa se não cuida. Ai, gente, por que a gente faz isso, né? Por quê? E vive irritada. Porque, claro, não é o teu lugar, tá? Você nem tem um parceiro e nem tá com as responsabilidades que você devia ter. Você tá com uma carga extra de responsabilidade. Mas você continua fazendo, tá bom? Por quê? E onde que vem a raiz sistêmica disso? Porque você aprendeu que amar é cuidar, é ser útil, tá? E talvez a sua mãe fizesse isso com o seu pai. Ou talvez você foi a filha responsável desde pequenininha que cuidou de tudo. Então, para você cuidar é ser útil. E sendo útil, eu posso ser amada. É a minha forma de conseguir amor, tá? Então, a gente foi criada com esse valor ligado à utilidade. Então, amar virou sinônimo de servir. E aí acontece o que? A gente escolhe direitinho o que mais precisa ser cuidado. Ai, pobre menino. Saiu da casa da mamãe, quem vai cuidar dele? Ai, eu. Entendeu? E aí é que tá. Eu encontro alguém que é perfeito pra mim, a minha cara metade? Não. Eu encontro alguém que cabe certinho na minha projeção. Ai, foi amor à primeira vista. Claro, porque a minha projeção encaixa certinho na dele. Fala, ai, que lindo. Mas é assim que a gente escolhe um relacionamento. E tudo bem, né? A vida funciona assim. Estamos aqui olhando a realidade. Vamos olhar a realidade primeiro, sem julgamento, porque, como vocês sabem, a janelinha aqui é a prova de julgamento. Isso aqui é pra gente crescer em entendimento. Estamos trazendo pro consciente o que tá inconsciente, tá? Então tá. Primeiro lugar, mamãe do parceiro. E aí, o que acontece aqui? Duas coisas muito importantes. Eu tenho mentorados assim, ó. Quero muito ter filho, mas não consigo. Bom dia, Mônica. Quero muito ter filho, mas não consigo. Mas por quê? Porque você já tem um grande, que é o teu maridinho, tá? Então, muitas vezes, um casal que busca ter filhos, já algumas mentoradas passaram nesse lugar, tá? Querem ter filhos, mas não conseguem, não por uma questão fisiológica, porque às vezes nem tem nada, vai no médico e nem tem nada, mas ela está indisponível também, porque o lugar de filho já está preenchido por alguém. Ligação essa hora para me atrapalhar? Ou, o segundo fator é, como dentro de um relacionamento você tem desejo sexual pela mamãe. Não dá, não pode. Então, o homem nem tem... Você não tá no lugar de esposa. Você tá no lugar de mãe. E não existe desejo sexual nesse lugar, tá bom? Então, são problemas que acontecem dentro desse relacionamento. Vamos ao segundo tipo de papel que você pode exercer dentro da sua relação. Vamos lá, se vocês descobrem. Como ela é? O gato erra. Ele erra, aí ele promete mudar, aí você perdoa. Aí ele fere seus limites de novo e você relativiza. Tipo assim, ai, nem foi tanto, e arranja uma desculpa, tá? Ou você evita brigas a todo custo, você pensa que se você falar ele pode te deixar. Você acredita que você precisa ser fácil de lidar para ser amada. Tá? Então você tá ali naquele lugar da dondoquinha, pequena donzela, que tem que... Ai, deixa ele fazer, porque se eu não deixar... Tá? Tem um monte de mulher que traída, o cara tá cheio de, sei lá, fazendo coisas erradas e ela vai passando pano e vai aceitando. Por quê? Bem-vinda ao papel da boazinha compreensiva. Tá bom? Somos uma boazinha? Podemos ser, tá? E de onde que vem isso daí? Pode vir de uma casa onde havia muito conflito. Então você entende que conflito é normal. Ou de um ambiente em que a gente foi punida por expressar emoção. Então você aprendeu que você não pode. Tô triste, mas ninguém pode saber. Ai, que duro, né, gente? Que triste. Ou você aprendeu que falar o que você sente afasta as pessoas. Então você engole. Porque muitas vezes os pais ou os cuidadores principais não estavam disponíveis nesse lugar de nos ouvir. Eles estavam vivendo lá os conflitos deles. Então, existe essa indisponibilidade emocional. E se eu colocar o que eu sinto, eu já tomo um cala-boca, né? Então, eu aprendi a silenciar. Eu aprendi a engolir. Então, é a boazinha, educadinha, comportadinha, boa menina.
Mas boa menina só se ferra, já aviso, tá? Boa menina só... Então, quais são as características principais? Dificuldade de se posicionar, tenta ser perfeita e tranquila, aguenta calada, vive em função de agradar, perde o brilho, sente que ninguém te vê, porque realmente ninguém vê, não precisa. Você tá quietinha ali, ninguém precisa nem fazer nada. E aonde que vem a raiz sistêmica disso? A lealdade a uma avó, uma mãe que foi submissa, que aguentou calada, às vezes é o padrão feminino na tua família, onde os homens mandavam e as mulheres, né? Ou algum trauma da infância que associou conflito a abandono, então você não se impõe, porque você não quer gerar conflitos, porque se tiver conflito ele vai embora e eu sou abandonada de novo. Né? Ou você se acostumou a não ter espaço emocional, e aí você aceita. Tá? Então, o que a gente está começando a entender aqui? Dentro de um relacionamento, 50% do que é bom e mal sou eu que construo e 50% é dele. Quer dizer, cada um veio com a sua projeção, com o que tinha lá de casa e une, num casamento de clãs, a família dele com a minha, e aí a gente tem esse resultado. Então, enquanto eu espero que o outro mude, nada acontece. Se ele não muda até hoje, ele não vai mudar. Sinto muito te informar. Quem que pode mudar? Você que tá aqui. Mas o bom é que se eu tenho 50% da culpa, porque eu também deixei isso acontecer e eu fui cultivando isso ao longo do tempo, eu também tenho 50% da solução. Então a gente vai fazer o quê? Vamos nos tratar como rainhas e buscar o nosso. E a partir daí a gente pode reconstruir uma relação. Ou decidir que isso daqui já não vale mais, tá? Esse foi o segundo, então. Temos a mamãe do parceiro e a boazinha compreensiva. Terceiro. Já se identificaram? Alguém já pegou aí esses dois? Falou, ai, nossa, tô nesse. Dá até uma dor assim, a cutucada. Então vamos lá, terceiro. Você paga tudo sozinha. Ai, tenho dessas. Você toma todas as decisões, não pede ajuda, e porque você também acha que se você mostrar essa necessidade de ajuda, vulnerabilidade, é fraqueza. Tá? Mas no fundo porque você tem medo de ser deixada ou ser enganada, se você depender de alguém. Tá? Faz sentido? Quem que é essa? Faz tudo, resolve tudo, paga tudo. Ela é o pilar central da casa, grande e poderosa. Sem ela tudo desmorona. Bem-vinda ao papel da fortaleza independente, a grande guerreira, né? Tá? E de onde que vem isso? Muito provavelmente você viu a mamãe ser abandonada ou traída ou dependente totalmente de um homem que fez ela sofrer. Por exemplo, tá? Você tá vendo? Menina. Primeiro passo é esse. Identifiquei, tô nesse. E aí, a partir daqui, eu posso começar a mudar algo, porque a gente só muda o que a gente consegue ver, viu? Essa é a verdade. Então, é muito bom estar aqui e entender. Primeiro de tudo, então, se você se identificou, respira fundo e olha sem julgamento. Nem por você, nem pela família que te construiu desse jeito, né? Porque, afinal, eles são a receita do bolo, eu sou só uma fatia. Se eu tô agindo assim, isso vem de antes. E nem pelo marido, ou o gato, tá? Então, porque a última coisa que a gente precisa é mais uma camada de autocrítica e mais uma camada de culpa. Então, é uma camada de vitória. Enxerguei, já comecei a mudar. A partir de agora eu vou fazer algo diferente, tá? Então, vamos lá. Como que a gente continua esse papel aqui da grande guerreira, fortaleza e mulher independente? Você pode ter visto alguém dentro da tua família sofrer, mulheres que sofreram e você fala, não vou viver isso. Ou mulheres que foram muito fortes, elas falam, jamais dependa de homem. Homem nenhum presta. E aí a gente se constrói mulher muito forte, muito guerreira que dá conta de tudo. E aí a gente fala assim, eu juro mamãe, nunca serei assim. Então a gente passa a fazer tudo sozinha. E quais são as principais características? A gente fala, eu não preciso de ninguém. A gente acha que não precisa. Mas era muito bom se a gente tivesse, tá? Bom, outra coisa, dificuldade em confiar. Dificuldade em receber, que a gente não precisa receber nada de ninguém. E atrair para parceiros fracos ou ausentes. Por quê? Porque a gente faz tudo. Eles nem precisam estar. Ai, que difícil, né? Então a gente vai escolher alguém que nem dá palpite. Porque daí a gente pode fazer do jeito que a gente quer. E aí a gente acaba sempre mais sobrecarregada, com muito mais carga do que a gente pode aguentar. E qual que é a raiz sistêmica disso? É uma promessa inconsciente de não repetir a história da mãe. Ou uma promessa inconsciente de ser mesmo uma mulher forte, como as mulheres precisam ser.
Jamais dependente de homem era o mantra. Você vê? Porque eles vão embora. Não adianta, eles nunca estão aí pra gente. E a gente aprende, roda no nosso inconsciente, a gente quer fazer diferente, mas a hora que você vê, você já fez, tá? Ou essa identificação, então, com a linhagem feminina marcada por abandono e sofrimento, ou marcada pela força da guerra, aí da minha mãe. E muito provavelmente sua mãe aprendeu com alguém, ouviu alguma coisa acontecer e que fez ela criar essa camada de proteção, que é uma casca que a gente cria, né? A armadura é uma casca pra gente se proteger, né? Tá? Então a gente entra nesse lugar da grande guerreira. Ai, gente, deixa eu só... Vou interromper a nossa aula por um segundo, porque eu preciso responder uma coisa muito importante que eu vou contar pra vocês. Bom dia. Respondendo uma mensagem aqui. Sabe o que é, gente? Hoje eu decidi dar essa aula especial pra vocês porque é um grande marco pra gente. A gente tá abrindo o Instituto Carolina Vatti de Desenvolvimento Humano. E aí o senhor da contabilidade lá que tá fazendo esse serviço pra gente agora veio me perguntar umas informações que estão faltando. Ai, gente, vamos estourar um champanhe hoje. Então a gente tá aqui falando de relacionamento, tô entregando pra vocês muito do meu tempo e da minha vida, porque é isso que eu faço aqui no Instagram, é uma entrega da minha vida pra vocês, de tudo que eu estudei, tá? De tudo que eu vivi e que mudou minha vida. Lá, uhul! A Dê já sabia, parabéns! Yeah! E hoje é o dia do nascimento do Instituto Carolina Vatti, pra gente ampliar isso daqui e poder atingir cada vez mais pessoas e levar todo esse amor que eu sinto, gente. Eu faço isso daqui porque eu sinto amor, porque eu sei que a vida pode ser boa, cada dia um pouquinho mais. A gente só tem que focar no que é importante primeiro. Parabéns, obrigada. E aí, o nascimento do Instituto é um marco pra gente começar a expandir isso daqui, tá bom? Merecedor, é isso, gente. Vamos expandindo, né? Gente, eu faço isso daqui, é o meu propósito, sabe? Todos os dias à noite, na hora de fazer oração antes de dormir com o filhote, com o marido, eu peço, Deus, coloca na minha boca... Lá, o Pedrão, chegou o maridão. Deus, coloca na minha boca as palavras que a pessoa tiver na minha frente, ela precisa ouvir. Então eu sinto que o meu trabalho é um canal de uma coisa muito maior. Porque eu sei que o amor maior pode estar disponível para as pessoas e eu quero ser canal disso. Então o Instituto que nasceu hoje é para isso, tá bom? Depois eu venho contar muito mais do Instituto para vocês, tá bom? Ai, emocionante. Ai, vai ter champanhe hoje. Estamos há meses à espera disso, porque tinha que ser hoje por causa da numerologia, que ela é doida também, né? Acredita no invisível. Tem uma numeróloga maravilhosa, a Miriam. Ela mora lá na Inglaterra. E a Miriam já fez a numerologia do filhote, já fez numerologia profissional minha, já fez agora do Instituto. Então tinha que ser hoje o nascimento dele, para tudo dar muito certo. Já está alinhado com a vitória. Então vamos lá. Mais um papel, o quarto. Vamos ver se alguém se encaixa ou se você percebe. Parabéns, tão bom. Você achar no que gosta é um propósito. É isso, Mônica, é isso. É aquilo de chega o domingo à noite, teve uma época da minha vida que eu senti o desespero da música do Fantástico. Eu acho que vocês já sabem o que é isso, né? Ai, acabou o fim de semana, acabou a liberdade, amanhã eu tenho que voltar a ser quem eu não sou. Hoje não. Domingo à noite é assim, ó. Ai, amanhã é dia de fazer tal, tem que atender tal, mostrar não sei o que, a mentoria, aquele processo, aquela coisa. É vitória. Então a vida fica muito mais completa, né? Por isso que eu falo, a vida pode ser mais gostosa a cada dia um pouquinho mais, né? Então vamos lá. Quarto papel, eu acho que são 5 no total. Você se apaixona por quem está em crise. Vamos falar do dedo podre? É sempre quem tá em crise, quem tá perdido, quem tá em vício, quem tem problema emocional, financeiro, espiritual. Ai, gente, eu vi uma mulher falando assim, ó, e é uma mulher que eu gosto muito, uma mulher incrível, que ela falou assim, ai, Carol, eu não saio desse relacionamento, porque uma vez eu fui na cartomante, e ela me disse que o meu destino era dar jeito no crescimento espiritual deste homem e do meu filho. Olha o desserviço. Parabéns da minha mamãe. Mamãe, mãezinha, vitória nossa, de nascimento do Instituto Carolina Vatti. E essa mulher, então, olha o desserviço que essa cartomante fez para essa mulher. Fala que sim, ela tem que aguentar ao lado dentro de um relacionamento tóxico, porque é responsabilidade dela o crescimento espiritual desse homem, que não tá nem aí pra paçoca.
completamente desligado de qualquer coisa que não seja... Ai. Então, quem que é essa? Quem é essa? Que você entra achando que você vai ajudar e você se afunda junto, né? Você vira terapeuta do parceiro e depois você cobra amor, mas ele tá muito ocupado vivendo lá o problema dele que precisa ser resolvido. Vocês entendem que é um lugar muito totalmente sem solução? Quem que é essa? Bem-vinda ao papel da salvadora. Gente, eu tenho mentoradas assim, ó, tem uma gata que tá comigo há quase um ano. Ela até já falou assim, eu acho que eu vivo a síndrome de Estocolmo, sabe assim? Que se apaixona pelo próprio algoz. Porque, meu Deus do céu, é causa em cima de loucura, tá? Já tive que dar até o tipo de conselho assim, olha, mulher, tranca a porta do seu quarto à noite na hora de dormir. Porque não adianta, ela não vai sair dessa casa. Então eu falo, tranque a porta. Bom dia, Thalita. Tranca a porta do seu quarto. Porque é um maluco, entende? Mas o que eu posso fazer daqui? A mulher tá lá no outro país. Tá? Então são lugares muito complicados em que a gente pode chegar dentro desse papel da salvadora. Qualquer um deles pode ficar muito difícil, mas a salvadora, ela tem um gosto. Ela tem eu não sei, sabe, assim, ó. Quem foi que você precisava salvar e hoje você procura pessoas para serem salvas? Tá? Até me arrepia isso, porque é um lugar que a gente pode chegar em muita dificuldade, tá? E de onde vem? Você aprendeu que ser amada exige que você se sacrifique. Talvez você tenha que ter salvado seus pais emocionalmente. Eles não estavam dando conta da vida deles emocionalmente e você teve que salvar. A triangulação dentro da nossa esfera doméstica, na casa dos pais. O meu pai era um cara muito ruim, a minha mãe era vítima e eu sou a salvadora. Ou o contrário, a mãe era uma mulher muito ruim, o pai era vítima e eu tive que salvar. Então a gente já traz esses lugares de casa, tá? Ou a gente cresce num lugar com muitos problemas, a gente tem que amadurecer muito cedo e a gente se acostumou com o caos e com o errado. Então, o que a gente procura? Caos e erro. Pra salvar e tentar consertar. Mas esquece, a gente nunca vai chegar lá, né? É só gastar energia à toa. Ai, Senhor, meu Deus, a gente precisa se dar a mão e sair desse lugar, né? Então, quais são as características desse relacionamento? Atrai relações com muito drama, vive no papel de ajudadora, tentando consertar tudo, esquece de si mesma, tá sempre exausta e frustrada porque você sinto informar, você nunca vai dar conta disso daí, é muito maior do que você. Não é tua responsabilidade. E tem dificuldade de receber amor leve. E aí quando a gente chega, houve épocas em que eu conversava com muitas mulheres do meu ciclo de amizade, estavam muito nesse lugar. Energeticamente essas pessoas se atraem. É porque a minha projeção cabe certinho na projeção desse estragado. Ai, não, ele usa drogas, mas eu vou conseguir fazer ele parar e me amar. Ai, cabe certinho na minha projeção. Por isso que a gente se junta, né? É a lei da atração, ela tá escrita na projeção. Eu sinto que a gente bota um óculos escuro que tem só um buraquinho. A pessoa que encaixar nesse buraquinho, você só vê ela. É o estragado. O estragadinho certinho que você precisa. Uma loucura, né? E o dele encaixa, aí a gente fala, nossa, que maravilha. Né? E aí, eu tava numa fase... Deixa eu ver que horas são. Ah, gente, meia hora, eu nunca consigo, né? Eu tava numa fase em que as mulheres que estavam à minha volta tinham muitos conflitos no relacionamento. E eu tava vivendo uma fase muito boa com o Pedrão. A gente passou muito conflito. Porque os primeiros anos é isso, é a minha projeção em cima da dele, a gente não se encontra, mas a gente conseguiu entrar num lugar de muito diálogo e disposição em se encontrar e fazer construir, fazer dar certo. Porque a gente entendeu que a gente era um time e não uma guerra um contra o outro. Na verdade, é um time contra o mundo, que vai tentar fazer loucuras e a gente volta para nossa casa, que é o nosso porto seguro, o nosso lugar de descanso e de união, tá? Então, as pessoas só vinham, as minhas amigas só falavam mal dos maridos, não sei o quê, e eu falava assim, porque eu não podia nem falar nada, tipo, não quero dar pitaco que não pediram, eu falava assim, menino, isso daí é problema com seu pai, olha aí o seu pai antes, né? Ou também não podia nem falar do meu. Então, às vezes, até era assim, ai, nossa, meu marido, não sei o que, eu falava, o meu também, o meu também. Era nada. Mas é porque, enfim, né? O que eu ia acrescentar falando o contrário ali naquele momento, tá? Algumas delas vieram fazer o processo comigo depois, mais tarde. Então, qual que é a raiz sistêmica da salvadora? Você pode estar ocupando o lugar de alguém na tua família que teve que salvar. Ou você está sendo leal a um padrão familiar de mulheres que vieram para consertar homens.
Ou você se colocou num papel de que você precisava salvar os seus pais e você entendeu que a sua função é salvar e você tenta salvar pessoas hoje. Às vezes até dentro da sua profissão. Sabe, assim, ó, vi histórias de psicóloga que tinha uma mãe depressiva e aí ela não fluía na profissão de psicóloga porque ela estava sempre tentando salvar a mãe dela, ela só recebia mulher com depressão. Quer dizer, ela tá projetando a mãe, o salvamento da mãe nas outras pessoas. E ela gastava muita energia tentando salvar essas mulheres que não queriam ser salvas e a profissão não ia adiante. É uma projeção, tá? Isso acontece dentro dos relacionamentos. Ou uma outra possibilidade da salvadora, que é assim, ó, essa daqui é bem esquisita de entender. Você foi colocada no papel de ovelha negra, ou você se colocou num papel de ovelha negra para também ter atenção dentro da família. Então você só se relaciona com quem não presta. Porque é uma forma de você reforçar isso e castigar mais um pouquinho tua família. Castigar. Entendeu? É exatamente isso que vocês não querem, então é exatamente isso que eu vou fazer. E para reforçar isso, eu escolho aquele mais estragado ali, ó. Tá? Aí a gente sai um pouco do lugar de salvadora, mas um lugar de não vou dar certo porque meu pai e minha mãe não merecem. Eles fizeram tudo errado. Tá? Falei sobre isso no podcast, no corte que saiu hoje. Que nos procuram para ser salvadora. Né? Eu já ouvi muita história assim, ó. Nossa, eu tenho mentorados assim. Meu irmão é um terror. Tá envolvido em coisas ilícitas, só faz causa na vida dos meus pais, mas a namorada dele é tão fofinha, eu não sei o que aquela menina vê nele. Acho que ela vai resolver. Coitada desta menina, o que ela tá devendo, qual é o karma dela? Alguém avisa essa menina. Mas o povo bota a expectativa nessa pobre dessa coitada. O que vai acontecer? Ela vai pro buraco junto. Porque é muito mais fácil você puxar alguém para baixo do que alguém te trazer para cima. Pensa aí na inércia na física. Não é muito mais fácil cair? A gravidade te ajuda, tá? É isso. O ancestral te ajuda. Você traz para baixo. Né? Ai, eu fico doida com essas meninas. Falo, manda o telefone dela aqui que eu preciso conversar com essa menina. Contar umas coisas para ela. Né? Porque eu ouvi muita história. Quem que foi? Será que é o Danilo Gentili que tem uma história assim? De que alguém pegou uma menina que achava que era muito boazinha pra um cara muito maluco e ele acabou com a vida dela. É muito comum isso, gente. É muito comum, tá? Não vamos cair nessa, tá bom? Ninguém salva ninguém. A gente mal se salva. Constelei agora uma menina, agora mesmo, antes de sair, esses bonequinhos aqui, ó, só da constelação dela. Que ela queria ver a necessidade de controle e a insegurança com o futuro. Falei, gata, você acha que você controla o quê? Não controla nem o corpo. Um dia que você tem dor de barriga, você controla o quê? Nem a nossa saúde a gente controla, esquece, né? Então, achar que a gente vai dar conta da vida do outro, esquece. Última. E aí eu venho aqui contar pra vocês como que a gente faz pra sair desse lugar. Você até quer alguém. Agora vamos aí pra solteiras. Você até quer alguém, mas daí na hora de começar uma relação, ela começa a aprofundar e aí você se sabota. Tá? Porque você sente que você vai perder o controle, o bom e velho controle, a ilusão do controle. Você acha que você vai se anular, você acha que vai doer, ou você nem consegue entrar num relacionamento quando alguém quer alguma coisa séria, ou você não consegue nem encontrar alguém que quer alguma coisa séria, você só encontra os indisponíveis, né? Então, bem-vinda ao papel das que não conseguem entrar no relacionamento, tá? Solteiras e parece que nada dá jeito. Não tem homem interessado em relacionamento sério hoje, tá? Por quê? Porque você pode ter visto os relacionamentos muito dolorosos dentro da sua casa, como que foi o casamento dos seus pais, tá? Ou você sentiu que para estar num relacionamento você precisa deixar de ser quem você é. Ou você pode sentir que a liberdade vira sinônimo de segurança. Então tem essa preocupação em entrar e estar disponível, tá? Então o que acontece? Quais são as principais características? Você foge quando alguém se aproxima. Você só se interessa por quem está indisponível. Você prioriza a carreira, os amigos, os filhos, quando já tem filhos de outro relacionamento. Mas você sente falta de um relacionamento, mas ao mesmo tempo não consegue viver um. Porque você, de certa forma, também está indisponível. E o que pode ter causado essa indisponibilidade em você? E aí são duas possibilidades. Como sempre eu falo, um buraco é muito mais embaixo, né? Nunca é tão simples. Duas possibilidades de erro, porque a possibilidade de erro é infinita, né?
pode dar errado é infinito. Você pode estar indisponível por quê? Porque realmente eu quero um relacionamento, mas eu não estou inteira disponível para tê-lo. Ou eu só escolho pessoas indisponíveis. Por quê? De certa forma, se ele não estiver disponível, eu também não preciso estar. Tá? O bom é quando as duas coisas se encontram e daí você tem o que você quer. O que o inconsciente quer, né? Você sem disponibilidade e o gato que também não tá nem aí, tá? Então a lealdade sistêmica é, né, raiz sistêmica, lealdade ancestral, ou por exemplo, mulheres que foram traídas, abandonadas, humilhadas, ou se você tem um medo de repetir essa história delas, ou uma própria história que você já viveu, né? Ou você tá indisponível por conta dessas histórias que você viveu. Por exemplo, se você teve um relacionamento muito longo. Ah, nossa, fiquei 7 anos com aquele cara, a gente foi noivo, mas daí no fim eu vi que a gente nem ia sair do noivado, ele nem queria casar, o foguinho subiu, acho que mexeu aí, né? Ele deu 7 anos e você falou assim, nossa, desse mato não sai coelho. Ele não vai querer filho, ele tá enrolando muito pra casar, tentei, esperei até hoje, mas agora já bateu o relógio biológico, eu já tô chegando nos 30 e não casei e quero ter filho, né? E aí, você termina esse relacionamento e procura o próximo. Mas, de certa forma, você está indisponível porque você ficou presa nesse vínculo. Ou você tem um pai que é muito maravilhoso. O meu pai é o homem perfeito. Ah, ele é o meu herói. Ele sim tratava minha mãe igual uma rainha. Meu pai é incrível. Quer dizer, tô casada com o papai. Então, o lugar de marido, de novo parceiro, não tá livre. Ele tá ocupado pelo meu ex ou por alguns exes, tá? Porque às vezes a gente vai constelar isso e a gente precisa colocar a filhinha dos ex que foram importantes, dar lugar para cada um e falar assim, você tem seu lugar de honra, mas agora eu sigo em frente. Para você poder estar disponível de novo. Ou devolver teu pai para tua mãe, falar, não, você é o marido dela, eu vou procurar o meu, tá? Então é nesse lugar de indisponibilidade que daí a gente não consegue entrar num relacionamento. Então pode ser assim, porque eu acho que se eu entrar num relacionamento eu vou ser suprimida de novo, ou porque eu acho que esse lugar já está ocupado. Tá, tem umas outras variações disso daqui, mas esses são casos muito específicos. Quando você quiser saber o seu, você vai conversar comigo e a gente vai descobrir qual é, tá? E agora vamos que daqui a pouco tem aula de yoga. Então, conclusão. Quando você está ocupando um papel, quando você percebe que está ocupando um papel, você consegue escolher sair dele. E essa é que é a jogada. Tá no inconsciente, roda no automático, você joga pro consciente, muda, comemora. Tá? E aí você volta pro seu lugar de mulher inteira. Inteira, com desejo, com valor, com voz, com alegria, com autenticidade. Você mesma, Senhora, que Deus botou nesse mundo para brilhar. Sim. Ele te colocou aqui para brilhar? Foi para isso que você veio ou você veio para sofrer, sobreviver e arrastar os pesos? Eu vim para brilhar, viu? Espero que a senhora também, a senhora. Como a Dê tá aqui na aula, ela que me liga, manda mensagem de manhã. Olá, senhora, bom dia. Então vamos lá. Um mapa das joias da coroa para você encontrar onde que está o diamante que você vai polir aí e colocar na sua coroa, tá? Como que a gente começa a mudar esta situação. Meu presente para vocês no fim dessa aula. Deixa eu arrumar aqui a saia. Qual desses papéis você se identificou mais? Às vezes a gente tá em mais de um, tá? Podem ser 2, 10 ou 20. Um blend. Qual deles você se identificou? Sem julgamento, sem autocrítica, sem culpa. Percebi, chocada, tô nesse, anota, tá? O que você tá fazendo hoje por amor que te deixa mais cansada ou mais vazia? Olha aí na tua rotina. Tudo isso aqui, papel e caneta, gente. O que na sua rotina você faz por amor hoje que te deixa cansada ou vazia? Se esvazia de você. Anota. Autoconhecimento isso aqui, hein? O que você acha que aconteceria se você parasse de cumprir esse papel? Eu sou a salvadora daquela desgraça que só se mete em confusão. Se eu parar de tentar salvar ele, o que vai acontecer? Aí que ele se afunda mesmo. Você diz assim, então adeus, vá viver o seu destino, tá?
que ia acontecer se você parasse de fazer o que você faz hoje? Mas custa, dói. Porque você ama ainda aquela desgreta lá. E o que você tá deixando de viver por estar nesse papel? Anota tudo aí. Tá? Estas perguntas são o começo da mudança. Tá? Dói um pouquinho, dói, mas aí você escreve rapidinho e fecha. Pode ser aos pouquinhos. Escreve um pouquinho, fecha, ou você escreve as perguntas, responde só a primeira e doeu, guarda e amanhã você continua. Mas firme, porque a mudança já começou, tá? Porque sim, gatinha, você merece uma vida amorosa que te nutre, não que te consome, que te bota pra cima, te faz crescer e te põe mais autêntica nesse mundo. Sabe o que meu marido falou pro meu pai? Porque esses dois, ó, é projeção, né? O marido, ele deve ter sido índio da mesma tribo que o meu pai na outra vida, porque eles são iguais. Claro, é óbvio. Sorte que meu pai é 10, então o maridão também é top. Mas é projeção, claro. Eu precisava de um homem igual ao meu pai, ou melhor, tá? Mas eles estão ali, ó, são iguais. E aí meu pai perguntou pro Pedrão, quando a gente já tava, sei lá, 1 ano junto. E aí, como que é viver com a Carol? Olha como meu pai é. Que doido. Perguntar isso pro genro. E aí ele falou assim, é muito bom, ela tem as ideias malucas dela e eu falo, bora, vamos. Porque essa é a ideia. Eu quero que ela seja o mais livre e sincera que ela puder. Gente, eu não tava nesse nível de entendimento, ele que me ensinou. Que sorte a minha. Sorte a minha. Porque podia ser um trouxa, né? Como tiveram os abençoados antes. Sorte que apareceu esse. E ele fala que ele me salvou dos feios. Tá? Mas isso é outro assunto. Então vamos lá. Você merece a vida que te nutre, uma vida amorosa que te nutre, um relacionamento que te faz crescer, que te faz ser mais inteira, porque é um outro inteiro querendo ver você toda. Com tudo que você tem de potencial, de bom e de menos bom. Porque o menos bom faz parte, tá? Então, temos aí as perguntas chaves. Agora, se é senhora, viu, senhora? Eu sei que eu vou constelar senhora amanhã. Se você sente que você precisa de ajuda para identificar qual que é o que você está vivendo e como sair disso, a senhora vai escrever aí, eu quero, tá? A aula vai ficar gravada, você escreve lá, eu quero, ou me chama no direct, porque daí eu te explico como que eu posso te apoiar nesse processo, que é isso que eu faço, tá? Meu propósito de vida está aí, em te dar a mão e falar assim, mulher, vamos vestir aqui esse binóculo? Olha lá. E aí você vai enxergar o que precisa ser visto, tá? A senhora é a D, a gente vai constelar amanhã, né, gatinha? Tá bom? Gostaram dessa aula? Foi produtiva? Falei que era meia hora, foi quase 1, né? Ai, turminha, muito obrigada. Eu espero que vocês, mulheres inteiras, aproveitem essa aula, porque tem aqui muito conhecimento. É o primeiro passo, tá? Isso daqui pode se tornar muito mais profundo. Essa é a primeira camada. E ela já é bem, né? Já é uma grande camada pra gente dar um mergulho. Fala assim, yes! Objetivo alcançado. Mexeu o coração de alguém aí, é isso. Pra isso que eu tô aqui. Então, essa aula pode ser muito mais limpando a casa e ouvindo você. É isso, né? É isso, a nossa vida é assim. Eu também vou nessas nas nossas aulas. Bota aí, vai fazer um trem que precisa e vai escutando o autoconhecimento aqui. Tá? Então, essa é a primeira camada que precisa ser olhada. Se você quer aprofundar, me chama. É esse mergulho que eu te acompanho, tá? Seja numa constelação, seja entrando na MES, que é a Mentoria Estrutura Sistêmica. Você vai ser muito bem-vinda. É claro, precisa passar por uma aplicação, tá? Não é... Obrigada. Eu que agradeço, lindas. A mentoria não é qualquer maluca que entra, tá bom? Precisa aplicar pro processo. Tem ali uma seleção, você vai passar por uma sessão comigo, né? Pra eu te conhecer, saber qual é o desafio que você tá vivendo. Se faz sentido pra nós duas entrarmos juntas nesse processo. E se sim, bem-vinda, tá? Então, se quiser, vocês me chamam, tá? Obrigada. Eu que agradeço, gatinhas. Boa terça-feira pra vocês. Quinta-feira tem aula de novo no mesmo horário. Logo eu venho com o tema, porque vocês podem votar lá no Instagram, tá? Beijo, queridas. Tchau.